Você sabe que PJ não tem aposentadoria e mesmo assim não investe nada por mês. Vamos resolver isso hoje. Clica aqui no link na descrição e vem aprender a investir de verdade com a UVP, a melhor escola de investimentos do Brasil. Esse aqui é o exercício mais popular de Elite Code, é o que é mais cobrado em entrevistas, e se você não souber desses pequenos detalhes, pode ser que você dê a resposta errada. A questão é que tem um algoritmo que é correto e um algoritmo que é errado, entre aspas. Só que correto e errado dependem muito de contexto. E se a gente não perguntar por esse contexto, a gente não sabe qual que vai performar melhor, não tem como a gente cravar qual que vai ser melhor. Certo, isso aqui é um problema relativamente simples, eu já expliquei como resolver ele 1 milhão de vezes, então eu vou tentar fazer a explicação mais rápido possível das soluções possíveis para ele. Você tem aqui nums e target, você tem que encontrar a soma de dois números que vão resultar no target, certo? O nosso target aqui é 9, a gente tem os números 2 e 7, que somados vão resultar em 9. Existem duas maneiras de resolver esse problema. Talvez exista mais, mas enfim, tem duas relevantes. Uma é utilizar dois ponteiros e fazer uma solução de brute force, que é testar todas as combinações possíveis. A gente testa 2 com 7, por acaso funcionou, só que se não funcionasse, a gente testaria 2 com 11, 2 com 15, depois 7 com 11, 7 com 15 e depois 11 com 15. Essa é a solução força bruta, testa todas as combinações. Solução alternativa, a gente vai iterar em cima desse array uma única vez. A gente vai armazenar num hash map, num mapinha, qual o número que falta, qual o número que se a gente encontrar, a gente encontrou uma solução. Então, a gente olha o 2, qual o número que somado ao 2 dá 9? É o 7. A gente olha pro 7 e vê se o 7 está no nosso mapinha. O 7 está no nosso mapinha? Sim, o 7 está no nosso mapinha. Bom, a solução é a soma de 2 e 7 encontrando solução, certo? Duas soluções. Brute Force, que é a solução teoricamente incorreta. Incorreta não, vai, mas não ótima, não a mais eficiente. E HashMap, que teoricamente é a solução correta, é a solução mais eficiente. Mas tem alguns pequenos detalhes, alguns pequenos trade-offs que a gente precisa elucidar aqui, porque senão é só falar que uma é eficiente e uma não é, não faz o menor sentido. Primeiro X da questão de Brute Force é que, bom, quando a gente fala de Elite Code, quando a gente fala de algoritmos, a gente fala de Big O Notation, né? Notação Big O. E Big O fala sobre como um algoritmo escala, não fala necessariamente sobre como um algoritmo performa. Big O é sobre duas coisas, sobre a complexidade temporal e sobre a complexidade espacial. O nosso Brute Force aqui, a complexidade temporal, bom, esse código, ele vai ser basicamente o seguinte, né? Ele vai ser for i in nums e dentro desse i ele vai ter que dar outro loop, né? Então for j in nums também. Então, loop dentro de um loop, certo? Para cada n, para cada número, a gente vai percorrer o array n vezes. N vezes n, complexidade temporal, Big O Notation de O de n ao quadrado. Complexidade temporal péssima, complexidade temporal péssima. Quer dizer que o nosso algoritmo é ruim e lento? Não necessariamente. Quer dizer que ele não vai escalar muito bem. Mas se eu contrastar isso aqui com o hashmap, bom, o hashmap ele percorre o array uma única vez. Como ele percorre o array uma única vez, ele olha os n elementos uma única vez, O de n vezes 1, porque ele olha cada elemento uma única vez, O de n vezes 1 é O de 1n, a gente simplifica para O de n. Agora, complexidade espacial, o jogo muda um pouquinho. Nosso Brute Force, ele aloca dois ponteiros na memória, ele não aloca mais nada, só aloca dois ponteiros. Se eu tiver um elemento, dois elementos, 1 milhão de elementos, são dois ponteiros que são alocados. Como é uma O constante, complexidade espacial é O de 1, que é muito boa. No hashmap, a complexidade espacial, bom, no pior dos casos, você vai ter que alocar outro algo do mesmo tamanho do array, certo? Porque se eu não encontrar em nenhum dos elementos, no final disso daqui eu vou ter armazenado todos os elementos aqui dentro, né? Para cada um elemento, eu vou ter adicionado um elemento no meu hashmap. A complexidade espacial acaba sendo O de n. Então nota, por Big O puro aqui, a gente já consegue ver que o Brute Force, na verdade, ele vence em termos de memória, porque ele ocupa menos memória, mas ele perde em termos de tempo, em complexidade temporal. Só que perder em complexidade temporal não significa que ele vai ser mais lento. A gente não pode olhar o Big O e cravar qual que vai ser mais rápido e qual que vai ser mais lento. Porque esses algoritmos, eles são de naturezas completamente diferentes. O Brute Force, certo? Ele só percorreu os arrayzinhos aqui, só percorreu o arrayzinho de maneira muito rápida, acessou todos os itens desse array, não armazenou nada, não criou nada na memória, não fazer nenhuma operação diferente dessa. Foi só lookup dentro de um array. Então as operações feitas dentro disso aqui, ele vai fazer n vezes n de um lookup no array. Basicamente isso daqui. Certo? Isso daqui é o que está acontecendo e também ele vai fazer umas comparações. Essas operações aqui, cada operação dessas, ela tem um certo custo. Como os algoritmos não são iguais, como são algoritmos diferentes, o hashmap ele vai fazer outras operações. Porque eu primeiro preciso inicializar um hashmap. Eu inicializo meu hashmap uma vez. Isso é uma operação que não é feita no algoritmo de Brute Force. Eu adiciono n elementos no hashmap. Esse adicionar elementos no hashmap, ele não tem um custo zero. Hashmap ele tem uma hashing function. Quando você adiciona um elemento no hashmap, certo? Hash, precisa tirar o hash. Hash é um cálculo matemático. É algo que, embora computacionalmente barato, não é de graça, demora um tempinho. E eu preciso dar um lookup no meu hashmap n vezes e preciso dar um lookup no array também n vezes. Agora, o X da questão é que a gente precisa entender se, pro nosso padrão de inputs, pros inputs que a gente vai ter de fato, o que vai ser mais rápido. Se vai ser mais rápido esse n de n lookup no array,
ou se vai ser mais rápido todas essas operações aqui. E eu já consigo te dizer de cara uma coisa. Se o meu array tiver apenas 2 elementos, o brute force vai ser mais rápido em todos os casos. Porque se eu tiver só 2 elementos, né, eu só preciso comparar um elemento com um elemento, acabou o algoritmo. No meu hashmap, eu vou ter que inicializar o hashmap uma vez, adicionar um número no elemento, fazer um lookup no hashmap. Vai ser muito mais demorado se eu tiver um elemento. Se eu tiver 2 elementos, a história pode mudar um pouquinho. Quer dizer, se eu tiver 3, 4, 5 elementos, enfim, conforme você vai adicionando elementos, a gente pode imaginar um gráficozinho aqui bem rudimentar, em que a gente compara a performance do Big O com a performance performance do brute force com a performance do hashmap. Aqui, né, sendo o tempo que leva, e aqui sendo o número de inputs. E o brute force, ele vai começar aqui muito baixo, ele vai começar aqui muito rápido, com um tempo muito reduzido, só que conforme o número de inputs vai crescendo, ele vai crescendo vertiginosamente, né, ele cresce literalmente exponencial, é o GN ao quadrado. Em comparação, o nosso hashmap, bom, ele precisa inicializar tudo isso aqui, né, todas essas operações aqui são custosas e elas têm um custo mais alto do que um lookup no array. Então ela já inicia com um custo mais alto, mas ela vai escalar de maneira linear. Ela vai ser uma linha reta aqui. E rapidamente, dado certo número de inputs aqui, ela começa a ser mais rápida. Geralmente, tá? A gente vai só dizer de maneira bem branda que a solução de hashmap é melhor. Por quê? Porque, bom, se eu tiver poucos inputs, o tempo vai ser irrelevante para ambos os algoritmos. Agora, se eu tiver muitos inputs, é aí que o algoritmo começa a fazer diferença, certo? Então, se eu não souber quantos inputs eu tenho, mais vale eu jogar tudo num hashmap que eu sei que vai escalar melhor. Se os meus inputs forem pequenos, beleza, foi um pouquinho mais devagar. Mas esse pouquinho é super irrelevante. Agora, se meu número de inputs for grande, a distância aqui é muito grande. Então, o hashmap costuma fazer muito mais sentido. Mas vou mostrar na prática um caso em que isso aqui não vai ser verdade, só para eu provar o ponto, né? Provar o que eu estou explicando aqui através de um micro benchmark. A gente tem aqui em Golang o algoritmo implementado 2 vezes, certo? A solução de brute force do toSum, que é um loop, né, for i menor do que n, mais, dentro de outro loop, um for loop dentro de um for loop, que checa se a soma dos elementos é igual ao target. Beleza, isso aqui é a solução. A gente tem também a solução de toSum do hashmap, que cria um hashmap de inteiro para inteiro, calcula quanto falta baseado no inteiro que eu tô vendo agora, qual que falta para ser a solução e procura para a solução dentro ali do array, né? Enfim, eu fiz um vídeo solucionando o hashmap, não vou explicar de novo como é que faz isso daqui. E aqui a gente tem também uns benchmarks para ver qual que vai ocupar mais memória e qual que vai demorar mais tempo. Certo? Qual que é o X da questão? Eu peguei aqui arrays bastante pequenos para provar meu ponto. Então, peguei aqui arrays minúsculos, todos eles com menos de 10 elementos, e vamos ver qual dos dois que vai ser mais rápido. Vamos ver se a minha teoria, né, de que para um número muito pequeno de elementos, o brute force seria mais rápido de fato. Botei aqui para rodar e aqui a gente tem a tabela de resposta. Bom, o que a gente tem, na real, foi um caso bem interessante que o micro benchmark é tão micro que ele não conseguiu captar direito aqui o tempo. Todos eles estão dando 0,00 milissegundos, então nosso benchmark meio que não provou nada e está dando muita variabilidade entre os testes. Enfim, se a gente tivesse mais casos de uso ou de repente uma precisão maior, eu conseguiria mostrar algo melhor do que esses resultados meio toscos, que é que tudo demora 0 milissegundos. Mas algo que a gente consegue consistentemente demonstrar é que o hashmap ocupa bastante mais memória, né? Isso é óbvio. A gente viu que a complexidade de memória é maior, que mais coisas são alocadas na memória, que tem que alocar o hashmap na memória. E a gente consegue ver, né, que em alguns casos aqui, às vezes, quando a gente mede, o brute force dá mais rápido, às vezes dá mais lento, enfim, porque a minha medida aqui não é perfeita, né? Ela não é... Acabei de descobrir que essa maneira de medir não é nem boa. Agora, o que a gente pode ver claramente é que se aumentar aqui o tamanho dos meus arrays, né? Se eu pegar um array com 50 mil elementos, cuja solução tá no elemento 40 mil e no elemento 49 mil, é pro brute force demorar muito mais, né? E vamos rodar isso daqui e vamos ver. A gente pode ver que tá em tempo real que o hashmap aqui tá demorando, o que é isso? É 2 milissegundos, parece, contra 500 milissegundos, né? Meio segundo para cada um do brute force. Então, solução de hashmap muito mais rápida do que a solução de brute force, porém, a gente ainda consegue notar aqui o uso de memória do hashmap também muito maior que o uso de memória do brute force, certo? Que é exatamente o que a gente esperaria. No começo, ambos são muito rápidos, tem uma performance até que parecida, né? O brute force acaba por ter uma performance um pouquinho melhor, claro, porque não precisa criar ali o hashmap e tal, mas Go é uma linguagem bem eficiente que isso nem foi notado no benchmark. Ambos têm um tempo de basicamente 0, né? E conforme a gente aumenta esse número para 50 mil, a gente viu aqui que demorou muito mais. Se eu mudar isso aqui, né, de 50 mil para 100 mil, por exemplo, 100 mil e a resposta tá no 90 mil e no 99 mil, a gente vai ter que o brute force vai demorar algo extremamente demorado. Botei o run aqui, tô esperando. A gente tá vendo que demorou 2 segundos pra cada um, né? É porque é O de n ao quadrado, é for loop dentro de for loop. Cada elemento que a gente aumenta vai demorando muito e muito mais. Mesmo o Golang sendo uma linguagem extremamente rápida e extremamente eficiente, essas operações ainda demoram muito.
E nota que o hashmap aqui ainda consegue fazer em 5 milissegundos, né? Ainda consegue fazer muito rápido. Voltando pra cá, né? De forma bastante branda, posso falar que o hashmap é um algoritmo melhor? Cara, nesse caso, eu acho que eu tendo a dizer que sim. Que nesse caso, pra essas operações, eu acho que a gente pode falar de forma branda. Pode utilizar hashmap sempre que vale a pena, mas não é todo caso que porque a complexidade temporal aqui é melhor que vai valer a pena usar, sabe? Enfim, a gente tem que ter uma certa inteligência também de se isso vai ser relevante na nossa aplicação ou não, mas é isso que eu queria trazer. Big O não fala sobre performance, Big O fala sobre como é que a coisa escala. Se você quer aprender mais sobre Edgecode, mais sobre esse tipo de coisa, eu tenho um workshop de estrutura de dados e algoritmos, o link para esse workshop tá na descrição. Eu te explico as coisas com essa minha didática que eu expliquei aqui. A gente tem 10 exemplos dos 10 LeetCodes que mais caem em entrevista e eu esmiuçando eles pedaço por pedaço. Tá extremamente barato, tá praticamente de graça. Se você vai ser entrevistado, eu acho que é um conteúdo que pode te agregar bastante.